A paz do Senhor, meus irmãos. Estou muito feliz de poder retornar aqui e dar sequência à nossa série de vídeos falando sobre direção. E para você que não assistiu a primeira parte, eu te convido a assistir. E como foi dito aqui, nós vamos dividir em tópicos que serão divididos em subtópicos. O primeiro tópico que nós vamos falar hoje são duas coisas que precisam existir na vida do crente, na vida daqueles que querem direção, que precisam de direção, porque nenhum ser humano vive sem direção. Depois nós vamos falar sobre as duas coisas que existem, mas que nós precisamos saber lidar com elas. E para todas as coisas nós precisamos da presença do Espírito Santo, porque ele é que nos garantirá a verdadeira direção. Então vamos para o primeiro tópico, que fala das duas coisas que precisam existir na vida do crente que quer e precisa de direção. A primeira coisa que nós vamos falar é: para ter direção, nós precisamos desejar ardentemente a palavra do Senhor. Soa até estranho quando um crente diz que não tem tempo para estudar a palavra, que não tem prazer em estudar a palavra. A Bíblia diz no Salmo 1 que o crente, ele vai meditar na palavra de Deus dia e noite. Então nós entendemos que sem a palavra de Deus não tem como o homem ter direção. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Sem ela, nós andamos por lugares escuros. E se nós não temos algo para clarear esse caminho, sem dúvida a gente não tem direcionamento. A gente não sabe aonde está caminhando, a gente não sabe, não conhece o caminho que nós estamos trilhando. Mas quando nós atentamos para a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. E quando uma lâmpada clareia um caminho que está escuro, nós então temos os nossos pés fixos. Nós sabemos aonde ir, aonde chegar. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Então, para ter direcionamento, nós precisamos ter o desejo de conhecer, de compreender as Sagradas Escrituras. Mas para compreender as Sagradas Escrituras, nós precisamos da presença do Espírito Santo. Eu vou dizer aqui um texto bíblico muito conhecido nosso, que nos fala de um eunuco que acabara de sair do templo e estava em seu carro. É interessante, no final do culto nós entramos no nosso carro, quem tem carro, quem não tem vai a pé, mas o direcionamento é voltar para sua casa. Mas aquele eunuco naquele dia entrou no seu carro, abriu a Bíblia no livro de Isaías e queria compreender o que estava escrito ali. Mas ele lia, relia e não conseguia compreender. Isso nos mostra que a compreensão das Sagradas Escrituras para ter uma vida sobre direcionamento precisa da presença do Espírito Santo. Há muitos que se voltam para a palavra de Deus, que reconhecem Cristo como seu Senhor e Salvador, vão aos cultos e até compram a Bíblia, mas começam a ler e dizem: eu não consigo compreender, eu não consigo entender. Uma das coisas que nós precisamos entender nos caminhos do Senhor é que para alcançar a salvação, nós precisamos ser persistentes. Então, no caminho para compreender as Escrituras, nós precisamos de persistência. Somente com a presença do Espírito Santo é que seremos direcionados. Então, se iniciamos uma vida com Cristo, precisamos ter paciência e buscar em Deus ser cheio do Espírito Santo para compreender. E aí, então, nossos olhos se abrirão e nós teremos direção para chegar em algum lugar. Então, o crente não pode viver sem direção, e a direção vem através da palavra de Deus. E a Bíblia diz que o eunuco estava lá lendo o livro de Isaías e não conseguia compreender. Ele ainda não estava cheio do Espírito Santo, mas Deus viu que ele queria compreender e enviou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, se você deseja compreender as Sagradas Escrituras, deseja permanecer nos caminhos do Senhor, seja persistente e busque com todo o seu coração compreender as Sagradas Escrituras e não desista desse caminho, porque ao tempo certo você vai ser cheio do Espírito Santo. E ao compreender a palavra de Deus, os seus olhos se abrirão e a tua vida terá direção. Olha que coisa maravilhosa. Vale a pena persistir. Então, Deus diz assim a Filipe: aproxima-te deste carro. E um homem cheio do Espírito Santo foi enviado para a vida daquele eunuco, e ele trouxe a explicação do texto do livro de Isaías, que falava sobre Jesus como ovelha muda que desceu ao matadouro. E ele diz que crê em Jesus como seu Salvador e foi batizado. A Bíblia não diz que aquele homem foi cheio do Espírito Santo, mas ele deu o primeiro passo, ele entrou no caminho, e como ele entrou no caminho verdadeiro, tenho certeza que se ele persistiu, ele foi cheio do Espírito Santo e chegou ao lugar de destino.
Então, a presença do Espírito Santo traz compreensão às Sagradas Escrituras. Mas a primeira coisa para ter direcionamento é amar, desejar e buscar conhecer as Sagradas Escrituras. Somente aqui, na Palavra de Deus, há direção para as pessoas que estão por aí, vagando sem saber para onde ir. Então, o primeiro passo é volte-se para a Palavra de Deus. Tenha paciência, persista, porque o Espírito Santo trará clareza para os textos lidos e tua vida será grandemente abençoada. Então, esse foi mais um vídeo e nós daremos sequência à série. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre a segunda coisa que precisa existir na vida daqueles que necessitam e que buscam direção da parte de Deus. Que em nome de Jesus a tua vida seja grandemente abençoada nesse dia e em todos os dias, porque Jesus é fiel. Deseja a palavra, busque a palavra, persista nesse caminho, porque o Espírito Santo vai te direcionar a um lugar seguro e os teus passos serão trilhados sobre a direção de Deus. Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude. Somos mais do que campeões no Senhor Jesus.